olá meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz. Estou aqui hoje dando prosseguimento para o nosso estudo semanal da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Hoje nós damos prosseguimento ao volume de número 3 e estamos abordando os capítulos Instruções aos Emissários, parte 5 e Pregação. Com certeza teremos um encontro breve, porque são 2 capítulos bem pequenos, mas muito interessantes para a nossa jornada evolutiva, sempre levando em conta a perspectiva apresentada por Pastorino de tentar perceber nas situações, nas histórias, nos fatos vividos por Jesus, tanto quanto nos seus ensinos, metáforas, analogias, símbolos para o nosso processo de iluminação pessoal, para a nossa jornada evolutiva espiritual. Então vamos prosseguir, vamos ao texto que Pastorino traz, que é justamente sobre o Evangelho de Mateus, lá no capítulo Instruções aos Emissários, parte 5. Então, Mateus, no capítulo 10, versículos de 40 a 42, Mateus descreve assim: Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa do profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa do justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de nenhum modo perderá sua recompensa. Então nós vamos para o comentário trazido por Pastorino, quando ele diz que é o trecho final das instruções aos emissários, aos apóstolos, e que revela as recompensas daqueles que os receberem. Então Pastorino disse que, conforme disse Jesus em outro momento, como me enviaste, Pai, assim eu vos envio. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. E aqui é dito: quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E aí a gente percebe que é uma sequência do que nós vimos. A gente vê o quê? Primeiro o Pai, o Cristo, os emissários, os que os recebem, todos reunidos no interesse comum ali, facilitando, na verdade, a entrada em contato dos homens com o Pai. Aí Pastorino diz justamente que a expressão receber um profeta por ser profeta está no original literalmente colocado da seguinte maneira: recebe um profeta em nome, ou seja, na qualidade de profeta, que é uma expressão que corresponde ao hebraico leshem. Para bem fixar esse ensino, Jesus então repete 3 vezes: um profeta, um justo, um discípulo. Então, no último exemplo, já não se requer nem mesmo a hospitalidade, mas até um simples favor de quase nenhuma importância, que é dar um copo d'água fresca. Afirma o mestre que, se for dado por ser seu discípulo, terá sua recompensa. Então, Pastorino vai dizer justamente que manifesta-se aí com essas frases o lado positivo da lei de causa e efeito, que aí Pastorino coloca como sendo o karma, né? Garantindo-se que todas as causas colocadas produzirão infalivelmente o seu efeito correspondente e equivalente. E ainda aqui a gente percebe que a individualidade declara que a personalidade que a recebe, ou seja, que a hospeda, automaticamente receberá o Cristo interno.
E quando esse contato for estabelecido, de maneira imediata, se realizará a unificação com o Pai. Ou seja, se alguém me amar, meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e habitaremos nele, conforme dito lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25. E aí, pastorino, então caminha para esclarecer de uma maneira mais nítida, ainda melhor. Ele diz o quê? Que quando a personalidade resolver receber em si mesma o Espírito, com E maiúsculo, que é emissário do Cristo, ipso facto, ela receberá o próprio Cristo interno, entrando em contato com ele, e por esse passo automaticamente receberá o Pai que em nós habita, dando-se aí a unificação mística. Isso não se dará se a personalidade se recusar a receber o Espírito com E maiúsculo, ou seja, a individualidade, o Cristo interno, por estar demais envolvida e preocupada com a própria personalidade, com seu eu pequeno e transitório, com as coisas do século. E aí, pastorino disse que quem se volta para o lado de fora não pode receber, ou seja, não pode entrar em contato com o lado de dentro. Quem caminha para a periferia não pode chegar ao centro, não dá. E aí ele ainda diz mais, que quem se dirige para o que morre, que é o Ocidente, não pode encontrar o que nasce, que é o Oriente. Isso não quer dizer, aí é claro, que quem recusa receber seu próprio espírito não tenha um espírito. Obviamente que ele tem, mas nada quer com ele, que se vê, obviamente, rejeitado, conforme o que nós já tivemos a oportunidade de ler aqui anteriormente, lá na página 85. Então, a gente vê que, a seguir, fala-se das recompensas do espírito na personalidade dessa existência terrena ou de outras existências sucessivas. Porque, terminando a personalidade com a desencarnação, ela só poderá ser recompensada na mesma encarnação ou no prolongamento de sua existência como personalidade desencarnada antes de reencarnar lá no plano espiritual. Então, não se dando tal caso a recompensa, ou seja, ou privação, isso também pode acontecer, só pode se verificar na nova personalidade que se constituirá com um novo nascimento na matéria. E aí Pastorino disse que, no entanto, o espírito, ou seja, a individualidade que receberá as consequências de seu passado, é a mesma, seja qual for a personalidade através da qual se manifeste, seja qual for a máscara, usando as palavras de Pastorino, atrás da qual ela se esconda. Então, a identidade do eu é real apenas quanto ao espírito. O eu pequeno, ou ego, personalístico, muda a cada nova encarnação. Então, ele disse que Jesus nos ensina que quando uma personalidade, que é guiada pela individualidade, recebe ou hospeda um profeta, ou seja, médium, o profeta era como os hebreus chamavam os médios, considerando o fato de ser ele um profeta médium e não simplesmente na qualidade de homem, faz jus à recompensa do próprio profeta. O mesmo se diz aí com relação ao justo e quanto ao discípulo também. Importante aí os 3 graus apresentados. O profeta é um médium, é um simples intermediário de outros espíritos, ou seja, é um medianeiro, ali é um intérprete na palavra do profeta, intérprete, embora seu trabalho constitua ali, na verdade, uma obra meritória de grande alcance no setor humano, porque ele pode, com isso, obviamente, elucidar questões, dar orientações importantes para a evolução, tanto pessoal quanto coletiva. Aí o segundo passo é o justo, é aquele que sabe discernir o bem e o mal.
é aquele que tem capacidade e tem força suficiente para só fazer o bem, evitando qualquer mal. Então, esse comportamento aí é irrepreensível, certo, correto, nobre e elevado. Aí o grau acima é o grau de discípulo do Cristo. É a criatura que já conseguiu conquistar a união com seu eu profundo e, portanto, já se encontra, entre aspas, realizado. Eu colocaria a palavra realizador, mas Pastorino colocou realizado. Aí ele diz que a este bastará o mínimo de ajuda no plano material, dar um simples copo de água fresca, para merecer uma recompensa. E isso aí se dá, obviamente, porque quem recebe um discípulo do Cristo recebe ao próprio Cristo, que é quem neles age e, ipso facto, recebe o próprio Pai amoroso e bom que a todos habita, né? Então compreendamos que o Espírito com E minúsculo, encarnado, quer sentir em si a ação do Espírito com E maiúsculo e se dispuser a recebê-lo, ou seja, aceitá-lo, vivendo de acordo com as intuições recebidas dele e correspondendo a seus apelos, quer como médium, quer como justo, quer como discípulo do Cristo, esse Espírito com E minúsculo receberá as recompensas a que fazem jus esses graus evolutivos. E ele evoluirá de conformidade com a aceitação que ele der ao hóspede divino em si. E aí Pastorino vai dizer que a centelha divina, que é também chamada de Cristo interno, é o Self, né? É nosso verdadeiro eu profundo, ele é evoluído por si mesmo, pela sua condição de centelha divina. Mas o Espírito, com E maiúsculo, que é a individualidade, está fazendo a sua evolução, servindo de espírito encarnado como de um veículo por meio do qual deverá atingir essa meta. Ou seja, o Espírito, com E maiúsculo, é emissário do Cristo interno, junto ao Espírito, com E minúsculo, encarnado. E esse receberá, na verdade, a recompensa pelo que ele fizer de positivo em favor da evolução do Espírito, com E maiúsculo, que é a individualidade, que é o Espírito eterno. Ora, acontece aí que o Espírito encarnado, com E minúsculo, é, entretanto, uma simples projeção em vibração mais baixa do Espírito, com E maiúsculo, e por isso, justamente, mesmo perdendo sua personalidade com a nova encarnação, ele não perde sua existência real e, portanto, não perderá sua recompensa. O Espírito, com E maiúsculo, se projeta em diversas personalidades, através do tempo e através do espaço, mas a cada projeção ele é, na realidade, o próprio Espírito eterno, sob diversas formas, sob diversas modalidades, até que ele aprenda a renunciar às formas e às modalidades externas no tempo e no espaço, é claro, para que ele possa se fixar no seu próprio íntimo, onde não existem formas, nem modalidades, nem tempo, nem espaço. Na verdade, não existe apenas o eterno, o infinito, o imutável, ou seja, o Cristo interno, que é seu verdadeiro eu, que é a partícula do todo, que é a centelha divina. Interessante essa visão, né? Pois vamos então para o capítulo seguinte, que é um capítulo bem curto, de uma página, chamado Pregação, que é baseado no Evangelho inicialmente de Mateus, capítulo 11, versículo 1, ou seja, só um versículo, que ele diz assim: E aconteceu que quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E aí Pastorino vai usar agora o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 12 e 13, quando Marcos diz assim: E tendo eles saído, pregaram para que modificassem a mente,
e expeliam muitos espíritos desencarnados, ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Aí a gente vai então para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, também só um versículo, que é o versículo 6, quando Lucas assim descreve: tendo eles partido, caminharam através das aldeias, anunciando as boas novas e fazendo curas em toda parte. Aí Pastorino então vai dialogar um pouco conosco, trazendo a sua perspectiva dessas falas. Ele diz o quê? Que os emissários então põem em prática o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou ali, e eles vão para as aldeias para pregar a modificação mental. É execução, na verdade, sob a supervisão do mestre, com um exercício de aprendizado. É como se fosse um estágio, que mais tarde, obviamente, terá que ser realizado por conta própria, sem o mestre estar ali. Então era indispensável, portanto, uma prévia na qual eles pudessem ser ali naquela circunstância, eles pudessem desfazer todas as dúvidas, eles pudessem ser corrigidos e que também fossem corrigidos todos os seus enganos. E a gente vê uma observação de Marcos, que o irmão de Jesus, Tiago, apoiará na sua epístola, no capítulo 5, versículos 14 e 15, quando ele diz que os discípulos ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Então, dessa observação genérica do modo de agir de todos, a gente consegue deduzir que havia ali alguma instrução particular nesse sentido por parte de Jesus. Porque, com efeito, era um hábito que se utilizasse óleo para aliviar as feridas. Aí a gente vê isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 34. Então, sendo o óleo normalmente utilizado pelos terapeutas essênios. Olha que interessante. Então, não basta ter recebido as instruções da individualidade. É absolutamente essencial colocá-las em prática. É essencial exercitar a oração, a meditação e a ação. Só assim é que a gente conseguirá, que a nossa personalidade conseguirá subir alguns degraus evolutivos, plasmando o espírito pelo hábito, ou seja, pelo condicionamento espiritual. Uma vez arraigado, esse condicionamento se torna um instinto no final das contas. Então, só então, depois de solidificados esses hábitos, é que se poderá pensar num passo à frente, porque a evolução, como a gente sabe muito bem, não dá saltos. Então, sem base, não pode haver construção. E quanto mais alto for o edifício, mais profundos e sólidos precisam ser os alicerces. Então, não basta apenas uma teoria, uma contemplação. É indispensável uma prática constante, uma prática ininterrupta, longa e persistente. E aí eu coloco um adendo interessante, ele fala modificação mental, é a palavra metanoia que vem aí. Só que nos outros textos, nas outras interpretações, nas outras traduções, nós vemos o termo metanoia sendo utilizado como sendo conversão. E quando na verdade o que está escrito no texto, e foi muito bem traduzido por Pastorino, metanoia como sendo modificação mental, transformação mental. Conversão no sentido mais profundo da palavra conversão. Não é só converter-se a uma religião, é mudar-se verdadeiramente, de maneira profunda. Pois bem, vamos nós, para a nossa jornada, partir para a prática, para a ação, não ficar só na teoria. Um grande abraço, até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau.